Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Ei, crianças, que saudade! Hoje que eu consegui gravar esse vídeo. Eu espero que vocês gostem. Nós vamos falar sobre a Palavra de Deus, isso mesmo, a Bíblia. Nós vamos fazer uma brincadeira para ficar bem gostoso. Nós vamos orar, pedir ao Senhor que venha, através do seu Espírito Santo, nos inspirar, nos iluminar, para que essa aula, esse encontro seja muito proveitoso. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar o louvor, Giovana? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Amém. Então vamos à nossa dinâmica? O Felipe hoje vai ser o nosso detetive bíblico e a Giovana vai ser a sua assistente. Preste atenção, eles são especialistas. Vamos lá, Felipe? Você pode procurar a pista para nós, detetive? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer. Tudo muito sério, profundo. A especialista Giovana decifrou a mensagem das pistas. Vamos ver o que quer dizer, Giovana? As pistas? A Bíblia é a palavra de Deus, a escritura da palavra. A segunda pista, o que era? A Bíblia Sagrada é um livro muito especial. Podemos chamar ela de o livro da lei, escrituras sagradas, santas escrituras, Bíblia, palavra de Deus e etc. Ela nos ajuda a entender os princípios e a vontade de Deus que devem orientar as nossas vidas, se assim cremos e obedecemos a mesma. Por isso, devemos guardá-la no coração. Então, a terceira pista. A Bíblia tem apenas um autor, que é Deus. Isso. Segunda, Deus, o autor da Bíblia, inspirou mais ou menos 40 escritores para escrever a Bíblia toda. A Bíblia foi escrita há mais de 4.000 anos. A Bíblia foi escrita ao longo de mais ou menos 1.600 anos. A Bíblia é uma biblioteca, ou seja, uma coleção de 66 livros.
está dividida em duas partes. A primeira parte chamamos de Antigo Testamento. E a segunda parte chamamos de Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros. E o Novo Testamento tem 27 livros. Olha que show, meninos! Olha que show! A detetive bíblica desvendou todos os mistérios. O detetive bíblico Felipe e sua assistente Giovana descobriram o que as pistas que o detetive encontrou significavam. Vamos estudar mais um pouco? Então a gente viu que a Bíblia é o livro de Deus. É através da Bíblia que o Senhor revela todos os seus planos para nós, seus mistérios, os seus princípios, para que a gente tenha uma vida cheia de alegrias, de vitórias, para que a gente seja salvo. É a Bíblia, é através dela, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, o livro santo, que o Senhor fala conosco, é através dele. A Bíblia, então, nos ensina que nós devemos guardar a palavra de Deus dentro do coração. E a Bíblia, então, ela é um livro. Bíblia quer dizer livro, coleções de livros. A Bíblia, ela tem um só autor, um idealizador, que é Deus, o nosso Criador. Deus usou, inspirou mais ou menos 40 escritores, 40 homens. Como que ele fez isso? Através do Espírito Santo. Para que, durante 1600 anos, ele foi escolhendo homens e foi inspirando para escrever a sua palavra, para escrever uma carta de amor para nós. A Bíblia já tem mais de 4.000 anos. Foram organizados, então, 66 livros ao todo. Esses 66 livros, eles são formados por duas partes: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, então, tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros. E esses livros todos têm uma figura central. Qual que é a figura central da carta de Deus para nós? É o Filho, Jesus. Jesus é o centro de toda a Bíblia. Para Ele e por Ele tudo foi feito. Ele ama as crianças. Ele ama as crianças. Então a Bíblia também é para as crianças. Por isso que a gente deve, crianças, a gente precisa fazer o quê? Ler a Bíblia. Por que a gente lê a Bíblia? A gente precisa aprender, saber, conhecer tudo que Deus tem para nós. Por isso, nós precisamos ouvir. Passa, por favor, assistente, essa Bíblia que está marcada para mim. Por favor. Muito obrigada. Então, vamos ver por que a gente deve ouvir. Nós estamos falando de Bíblia? Então, vamos abrir a Bíblia. Por que nós devemos ouvir? Em Romanos, o livro que é a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 13, está dizendo assim: porque todo aquele que invocar o meu nome, o nome do Senhor, será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão aquele de quem nada ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, eu preciso ouvir e pregar para outras pessoas. Por que eu preciso conhecer a Bíblia? Por que é importante? Porque é principalmente
principalmente através da Bíblia, que o Senhor nosso Deus fala conosco, que Ele nos instrui, que Ele nos ensina, que Ele nos corrige, que Ele nos aconselha, que Ele nos conforta, que Ele fortalece o nosso espírito. Então, olha aqui Romanos, a carta em que Paulo escreve para Romanos, no capítulo 10, no versículo 13, Paulo diz assim: porque todo aquele que invocar o meu nome, o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Está vendo, crianças? É preciso ouvir. A fé, diz a palavra, vem por ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então eu preciso ouvir e eu preciso pregar, como nós estamos fazendo agora. Eu preciso ler a palavra. Está lá no livro de Deuteronômio, um livro que Moisés escreveu para nós. É o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 17, versículo 19, diz assim: e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estatutos, para os cumprir. Então eu preciso ler, eu preciso, crianças, estudar. Está no livro de Provérbios, um livro que Salomão, o rei Salomão, aquele homem sábio, escreveu para nós. Salomão escreveu assim, capítulo 2, versículo 1 ao 6. Filho meu, se aceitarem as minhas palavras e esconderem contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alcançares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, crianças, eu preciso estudar. Aí eu já aprendi a palavra de Deus, eu preciso estudar, mas eu preciso memorizar, eu preciso gravar na minha mente, no meu coração, o que eu estudei. Está dito isso no Salmo 119, que é o versículo que nós vamos guardar hoje. Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então eu tenho que memorizar, eu tenho que gravar o que eu aprendi. Eu preciso, crianças, praticar. Eu preciso praticar a palavra de Deus. Quem me ensina isso? O evangelista Mateus, que foi apóstolo de Jesus. No versículo 7 do seu evangelho, ele diz, no capítulo 7, versículo 24, ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, não basta saber, é preciso praticar o que o Senhor ensina. E eu preciso meditar, Está no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Está vendo, crianças? É assim que nós devemos fazer, ler a palavra. O Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico, mas contém algumas passagens em aramaico. A língua aramaica era o dialeto falado pelos hebreus quando eles foram presos na Babilônia. Então, lá, eles também continuaram vivendo a palavra de Deus. O maior livro da
da Bíblia é o livro de Salmos, que tem a maior parte desses salmos foram escritos pelo rei Davi. O menor livro é a terceira carta de João, o apóstolo do amor. A Bíblia, ela levou mais de 1500 anos para ser escrita e seus escritores foram cerca de 40 que pertenceram às mais variadas profissões. Então, os homens eram diferentes e viveram em épocas diferentes, porém, é incrível como o Espírito Santo foi dando sequência para falar de maneira lógica, de maneira compreensível, do plano de salvação do mundo. Então, os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés, mas os livros mais novos foram escritos quando Jesus veio ao mundo. O último livro, Apocalipse, foi escrito pelo o apóstolo do amor, João. Então, muitos contribuíram. Mas, vó, como que pode ter 66 livros e só 40 escritores? Olha, crianças, teve escritores que escreveram muitos livros. Moisés escreveu 5. Paulo escreveu quase 14. João escreveu 5 livros. Então, teve escritores que fizeram grandes contribuições. Teve escritores que escreveram só um pouquinho. Havia escritores que tinham grande conhecimento da escrita, eram cultos como Paulo. Havia escritores que eram muito simples, como Pedro, que era pescador. Então, o Espírito Santo foi instruindo esses homens, foi inspirando, e eles deixaram essas preciosidades para nós. Quanto que eles imaginaram que ia chegar a mais de 4.000 anos? O Moisés escreveu. Quanto que Paulo ia escrever há 2.000 anos atrás, pensando que nós hoje íamos ler como se fosse escrito agora para nós? Olha que riqueza que Deus deixou para nós. A versão Almeida, essa versão que eu tenho aqui, ó, que é muito usada no Brasil, nasceu em Portugal em 1628 e traduziu a primeira versão do Novo Testamento, que foi publicada em 1681. O Novo Testamento já foi escrito em grego, porque Jesus, acreditem, ele nasceu na plenitude dos tempos. Aquela época em que Jesus nasceu era a plenitude dos tempos e a língua universal era o grego. Então o Novo Testamento foi escrito em grego, crianças, e traduzida depois, mais tarde, para as línguas de todos os países que receberam a palavra. O primeiro impresso no mundo foi a Bíblia. O primeiro livro que foi impresso no mundo foi a Bíblia, em 1452, em Mainz, na Alemanha. A Bíblia foi traduzida em 1710 línguas. Ainda restam 1.500 línguas em que ela não foi traduzida. Olha, gente, 1.500 povos ainda não sabem da palavra. Nós precisamos levar a palavra, ser missionários, pregar. A Bíblia, na Bíblia, há 8.000 vezes a palavra Senhor, e os livros de Esther e Cantares não contêm a palavra Deus, mas são livros de Deus, são para nós. Então, crianças, vamos encerrar a nossa aulinha de hoje e eu vou dizer para vocês uma coisa. Deus ama as crianças, todas as crianças são amadas. Ele quer que as crianças sejam muito felizes. Então, abram a Bíblia, descubram o Pai amoroso que há para nós, que nos criou para ser amados, para ser felizes. Então, crianças, vamos orar. Senhor, abençoe a criança no mundo inteiro. Proteja, dê livramento de todo mal e que elas cresçam em sabedoria e estatura e graça. Que elas sejam para ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração.